Essa questão sempre cai em concursos e vestibulares. Pega muita gente. Mas vem cá que eu vou te mostrar. Na frase, Marcelo comprou um carro. Esse termo em destaque, um carro, ele exerce a função sintática de quê? De um objeto direto, de um objeto indireto, de um adjunto adverbial ou de um complemento nominal? Bem, primeiro passo, vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem comprou um carro? Marcelo. Então, neste caso, Marcelo é quem pratica a ação. Ele é o sujeito da oração. Um sujeito, no caso, simples, porque contém apenas um núcleo, apenas um protagonista, que é Marcelo. Então, eu posso dizer que é um sujeito simples. O verbo em questão é o verbo comprar. Eu sei que comprar é um verbo, mas de que tipo? Como é que você vai reconhecer a transitividade de um verbo? Quando você fizer a pergunta ao verbo. Por exemplo, toda vez que a pergunta for o quê, você sabe que o verbo é transitivo direto, não tem preposição. Quando a pergunta é de quê, é que o verbo ele é transitivo indireto. Por exemplo, Marcelo comprou. Qual é a pergunta que falta você fazer? Marcelo comprou. Você vai me dizer o quê? Toda vez que você fizer essa pergunta, o quê para o verbo é transitivo direto. Observe que aqui não ocorre preposição. Se na frase tivesse assim, Marcelo precisa, você vai perguntar de quê? Toda vez que a pergunta for o quê, o verbo é transitivo direto. Anote aí. O verbo é transitivo direto quando você fizer a pergunta o que para o verbo. E o verbo é transitivo indireto quando você fizer a pergunta de que ao verbo. Porque neste caso já exige a preposição. E a resposta seria o quê? Se o verbo é transitivo direto, ele precisa de um complemento, que é exatamente a resposta. Marcelo comprou o que? Um carro. Se o verbo é transitivo direto, o complemento dele precisa ser um objeto direto, porque ele é um complemento de um verbo transitivo direto, o objeto direto. Qual seria o complemento de um verbo transitivo indireto? Ora, se o complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto, o complemento de um verbo transitivo indireto é um objeto indireto. Como neste caso, o verbo comprar é um verbo transitivo direto, o complemento dele, um carro, que é a resposta. Marcelo comprou o quê? Um carro. Então, neste caso aqui, um carro é o objeto direto. Ele exerce a função sintática de um objeto direto. Interessante, né? Gostou da dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, anota direitinho no caderno para você não errar mais.